que é um consenso sobre o sistema tributário brasileiro. Ele é muito ruim e ele precisa melhorar. Eu acho que ele chegou no limite. E ele já há muito tempo ele é um entrave para o desenvolvimento do país. Mas acho que é importante pensar que o sistema tributário tem que ser reformado como um todo. Se nós tivermos a percepção de que tributar mais aqueles que ganham mais vai resolver o nosso problema de injustiça fiscal, eu acho que a gente corre sérios riscos. Olá, a gente começa agora mais um vodcast do Estadão, o 2 Pontos. Você sabe que aqui, semanalmente, você acompanha um tema de muita importância e impacto no seu dia a dia com 2 pontos de vista. Não necessariamente 2 pontos de vista diferentes, divergentes, mas podem ser também complementares. O importante, e é o que a gente realmente está preocupado, é que você tenha o próprio ponto de vista. No tema desta semana, algo que literalmente impacta no seu bolso, reforma tributária, que está em discussão no Congresso Nacional. E aí, o que é que vai mudar em relação ao que você paga de impostos? E um dos pontos centrais da nossa conversa aqui, a questão da taxação dos mais ricos. Aí você vai perguntar, mas os mais ricos não pagam impostos? A gente vai explicar bem direitinho para vocês por quê, e trazer, obviamente, o que é que os nossos convidados explicam de por que se fala tanto, os mais ricos pagam menos impostos, né? Os mais ricos pagam menos impostos que as pessoas mais pobres. Por quê? Como é que é essa conta? Então, acompanha com a gente o vodcast 2 Pontos a partir de agora, para me acompanhar e ajudar nessa missão, essa tarefa difícil de traduzir impostos e reforma tributária. A gente está aqui com Beatriz Bula, que é repórter especial do Jornal Estado de São Paulo e colunista da Rádio Eldorado. Lembrando, tá, gente, que ela é especialista desse tema, já foi correspondente internacional em Washington, enfim, e antes de cobrir a economia já aqui em São Paulo, Poder Judiciário. Beatriz, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, Rosiane. E olha lá, quem são os nossos convidados hoje? A gente tem a Gláucia Lauleta, que ela é sócia da Matos Filho, Veiga Filho e Quiroga Advogados. E é advogada, né, com esse contencioso judicial tributário. Quem também está conosco é o Jefferson Nascimento, advogado e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, a USP, também atuando há mais de 10 anos na pesquisa e incidência dos direitos humanos e sistemas internacionais de proteção. Jefferson, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Rosiane. Então vamos começar, já passo aqui a palavra diretamente para a Beatriz para começar a introduzir esse tema. A gente vai traduzir, tá, gente? Prometo a vocês que a nossa missão aqui é traduzir, mastigar esse assunto que parece tão árido, tão difícil em alguns momentos. E até por ser tão árido, normalmente ele é difícil de ser tratado pelos políticos. E no ano passado, durante a campanha eleitoral, o então candidato e hoje presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu usar o sistema tributário para promover uma redução de desigualdade econômica no país. Então eu queria já começar perguntando o que é esse sistema de taxação de super ricos que se diz que está em debate agora, e se ele é eficiente, se ele é o caminho para reduzir desigualdades no âmbito tributário. E aí, talvez, quem quiser começar, Jefferson? Bom, posso começar. Bom, iniciando, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui com Gláucia, Beatriz, Rosiane. Bom, acho que essa fala importante do presidente Lula, logo no início do seu mandato, sobre a importância do sistema tributário como uma ferramenta de redução de desigualdades. E acho que é importante ressaltar que esse objetivo, né, de lidar com o sistema tributário, a opção feita por esse governo foi dividir a reforma em 2 partes. Uma parte falando sobre imposto sobre o consumo, que é o que está em debate no Congresso Nacional, e um segundo momento fala a respeito de reforma sobre renda e patrimônio, que geralmente é o que se identifica mais como sendo o tipo de imposto que reduz desigualdade. Então, se fez essa opção, né, de alguma maneira há algum descolamento entre a prioridade que foi falada pelo presidente e a escolha de qual tema vai ser prioritário, mas acho que é importante pensar que o sistema tributário tem que ser reformado como um todo, né? Acho que durante a nossa conversa talvez a gente possa falar um pouco sobre isso, como acho que independentemente
de posição a respeito da atual reforma, acho que há um consenso sobre o sistema tributário brasileiro. Ele é muito ruim e ele precisa melhorar. Sem dúvida. Bom, se eu puder complementar, concordo plenamente, Jefferson. Eu acho que a sensação que eu tenho, militando há mais de 35 anos na área, sou advogada de direito tributário, é que o nosso sistema tributário, eu acho que ele chegou no limite. E ele já há muito tempo, ele é um entrave para o desenvolvimento do país. Como você mencionou, há uma intenção do governo de tratar da reforma tributária em 2 pacotes diferentes. Nós temos uma iniciativa que visa uma modificação no plano constitucional, que diz respeito à tributação do consumo, e nós temos um outro pacote que diz respeito à transformação da tributação sobre a renda, e que muito provavelmente será feita no plano legal. Respondendo à tua pergunta, se a taxação, digamos assim, dos super ricos, ou se o aumento da tributação super ricos vai trazer aquilo que a gente pretende, eu tenho absoluta convicção de que nós não podemos olhar a questão da tributação no Brasil sob um único ângulo. Acho que da forma como o Jefferson mencionou. Se a gente concluir, se nós tivermos a percepção de que tributar mais aqueles que ganham mais vai resolver o nosso problema de injustiça fiscal, eu acho que a gente corre sérios riscos. Primeiro, de não ter eficiência, de não se conseguir arrecadar aquilo que se pretende, e segundo, de não olhar os outros aspectos que, na minha visão, são muito mais importantes. Tributação dos super ricos faz sentido? Talvez faça, com uma ou outra medida, inclusive para colocar o Brasil num contexto mundial, né? Para a gente ter práticas aqui no Brasil mais próximas das práticas que se tem em outros países. É bem verdade. Mas o que vai fazer efetivamente diferença para aqueles menos favorecidos, digamos assim, é um olhar diferente para a tributação sobre o consumo. Se nós conseguirmos ter tributos sobre o consumo no dia a dia, que não sejam cumulativos, ou seja, que não sejam pagos por todos que estão na cadeia, sem se levar em consideração aquilo que foi pago anteriormente, eu acho que esta talvez seja a medida mais efetiva para buscar a justiça fiscal. Vamos esmiuçar um pouquinho mais aí. Quando você fala, né, essa divisão é bem interessante, né, para a gente discutir em Sim. 2 frentes, o tributo, o imposto sobre consumo e essa tributação sobre a renda, né, são 2 coisas bem específicas. Vamos focar nesse exato momento, que eu acho que de consumo está mais pacificado, né, a criação de um imposto único, Sim. isso até que se avançou no Congresso de uma forma mais pacificada. Ainda tem pontos de ajuste ali, com o Conselho, enfim, mas o que pega na polêmica, e principalmente eu acho que é o que leva hoje para a discussão, que a gente vê em cada esquina, em cada família, tentando entender essa tributação sobre a renda. Então, quando se fala na tributação sobre a renda, sobre os mais ricos, de quais tributações a gente está falando neste momento? O que é que está se pensando em passar a cobrar no Brasil que não é cobrado, mas que é cobrado em outros países, por exemplo? Vamos lá. Eu acho que temos uma medida provisória que diz respeito à tributação dos chamados fundos exclusivos. O que são os fundos de investimento exclusivos? São aqueles de um único dono, de um único titular. Esta medida provisória, ela prevê a antecipação da tributação, não que não haja tributação dos rendimentos aferidos nesse tipo de fundo. Mas, atualmente, de acordo com a legislação atual, o que se tem é a tributação quando do resgate desses rendimentos, desses recursos. Esta medida provisória, ela prevê uma antecipação, ou seja, tributação periódica sobre os rendimentos em alíquotas diferenciadas a depender do tempo de aplicação desses recursos. Então, especificamente nesse caso, nós não teríamos necessariamente uma nova fonte de arrecadação, mas a gente teria um efeito caixa por parte do governo, pelo menos é o que o governo imagina ter, inclusive prevendo a possibilidade de antecipação desta tributação numa condição mais favorecida se ocorrer ainda
no ano de 23. E aí, só uma interrupção rápida, então, você fala de uma tributação periódica, né, Gláucia? Isso o governo vem falando que é para equiparar a outros tipos de investimentos, se você puder... Exatamente, quer dizer, nós temos outros fundos que sofrem com o chamado come-cotas, também não vou entrar aqui em termos técnicos, porque eu acho que não vale a pena. Na verdade, nós temos outros tipos de investimento, outros tipos de fundos, cujos rendimentos sofrem exatamente essa tributação periódica. Fundos de investimento em geral. Especificamente os fundos fechados, eles tinham, digamos, esta vantagem de caixa, que era sofrer a tributação sobre os rendimentos exclusivamente no resgate. É isto que o governo quer modificar. Cria-se uma nova fonte de arrecadação? Não necessariamente. Pode-se ter um efeito caixa, é verdade. De quanto será esse efeito caixa? Acho que esta é uma questão importante, talvez o Jefferson possa comentar. Por quê? Porque, embora o governo faça todas as suas estimativas, etc., a gente sabe que o capital é móvel, né? A gente sabe que, evidentemente, os titulares desses recursos podem optar por outros investimentos. Então, mesmo essas previsões de arrecadação, eu, pelo menos, não consigo ver uma base técnica que realmente nos faça acreditar que os resultados vão ser esses. Só para falar alguns números, acho que o que a Gláucia coloca realmente, enfim, há muitas estimativas, né? A Ambima, né, que é a associação, por exemplo, que trabalha, lida com os fundos, inclusive tinha soltado um número a respeito do resgate desses fundos exclusivos desde o início do ano, depois reviu o número. Então, há muitas estimativas, mas o número que o governo trabalha é que são cerca de 2.400 fundos exclusivos que teria um patrimônio de quase 800 bilhões de reais. Tem um debate a respeito dessas cifras, mas, enfim, não tem dúvida que é um contingente considerável. Acho que tem um elemento importante, acho que a Beatriz trouxe isso, acho que isso talvez, não sei se pode ser talvez uma baliza de pensar esse tema. Eu acho que talvez essa ideia de que, independentemente do montante que há nesses fundos, eu acho que tem a sinalização de que há tratamentos diferenciados. O sistema tributário, enfim, ele está permeado desses tratamentos. Ele é tão complexo que a forma que se criou para que o sistema funcione é você colocar vários tipos de exceção. Então, com relação aos fundos, por exemplo, essa ideia de que os fundos exclusivos eles têm um regime muito mais favorecido para um grupo muito pequeno, ao contrário do que a maior parte da população tem fundos de investimento. Então, vamos equiparar os fundos de alguma maneira. Não faz sentido você permitir, porque esses fundos também têm algumas regras específicas, né? Acima de 10 milhões de reais, tem que ter uma única pessoa. Então, é uma possibilidade que é aberta apenas para um grupo muito restrito de pessoas, que essas pessoas elas têm um regime parecido com o que a maior parte de nós temos. Então, é um pouco essa ideia dessa sinalização. Mas, sem dúvida, o quanto se espera arrecadar com isso é algo que tem que ser debatido. E acredito que no debate no Congresso Nacional com a medida provisória, acho que talvez haja uma chance de a gente ter mais clareza sobre isso. Então, eu acho que só para a gente esclarecer um pouco essa questão da tributação dos fundos exclusivos, não se trata de tributar algo que não estava sendo tributado. É algo que já estava sendo tributado e vai mudar a forma de tributação, é isso. Então, a gente vai passar a tributar periodicamente, não só no resgate, ou seja, é como se essa receita fosse antecipada de alguma maneira. Isso, acho que a expectativa é justamente essa, da possibilidade de antecipação de uma receita. O efeito, aparentemente, é um efeito caixa para o governo. E aí, Gláucia, quando você diz o capital é móvel, eu acho que sempre fica a sensação nas pessoas de que quem tem muito dinheiro vai achar uma forma de não pagar este tributo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, o capital é móvel, o que significa? As pessoas vão encontrar maneiras e que essa receita ela não é garantida, você também menciona, né? Então, as pessoas que estariam sujeitas a essa tributação desta nova maneira vão encontrar outras maneiras para não se sujeitar? E se sim, qual então seria uma possível solução para o governo para diminuir essa desigualdade econômica através dos tributos? Bom, vou começar pela segunda parte da tua pergunta. Eu acho que o caminho é justamente, na minha visão, buscar uma equiparação das práticas internacionais, né? E também uma equiparação daquilo que se tem em relação à população como um todo, na linha do que o Jefferson falou. Acho que esse é um caminho que me parece adequado.
Essa é a segunda parte da tua pergunta. Se o governo vai conseguir alcançar essa meta de arrecadação, não sei. E se efetivamente aqueles que vão ser alcançados por uma medida que é, digamos, mais onerosa na perspectiva financeira, se eles vão ter outras alternativas, poderão ter. Se a gente olhar para fora, nos países em que houve um aumento de tributação dos chamados super ricos, muitos, inclusive, acabaram mudando o seu domicílio fiscal. Então, esse tipo de mobilidade, isso acontece. Quando eu falo que o capital é móvel, é porque ele é móvel, realmente. Aquele dinheiro que hoje está numa determinada aplicação, com uma determinada condição de tributação, se tem uma ameaça de que aquilo vai se agravar, esse capital ele pode ir para um outro tipo de tributação. Então, assim, nós não temos muito uma solução. Acho que a gente tem um encaminhamento. Me parece que é um encaminhamento que está sendo feito pelo governo, que pode, digamos assim, reduzir essas desigualdades. Agora, tem aí um ponto, né? Porque diz assim, pode migrar o capital de lugar. Mas, a princípio, o que vem a discussão aqui era de que não, é uma taxação que já existe, só passaria, em vez de ser somente no final, no resgate, passaria assim. Então, por que isso ocorreria? É a primeira dúvida, né? De haver essa migração, se a taxação já está ocorrendo. E outra, então, se parte dessa taxação já está ocorrendo, o que é que seria, de fato, aquela discussão política antiga, e eu vou começar pelo Jefferson aqui, de fato, ter uma taxação dos super ricos, que é assim, imposto sobre grandes fortunas, tudo isso. Em que ponto existe essa discussão hoje? Ótimo. Acho que isso tem um elemento, acho que é interessante. A gente está falando muito de taxação, por exemplo, de renda, eventualmente de patrimônio. Acho, talvez até para colocar os pontos, eu acho que tem um elemento, as coisas elas não são 0 ou 1. O que é renda e o que é patrimônio. Acho que um pouco a questão dos fundos exclusivos, ela fala um pouco sobre isso. Os recursos que estão no fundo exclusivo, eles são o quê? Eles são, enfim, patrimônio. Eles são taxados como patrimônio, eles são imobilizados. A ideia um pouco dessa antecipação de receita é você ir taxando ele como renda, periodicamente, e não taxá-lo no resgate como seria como taxá-lo como patrimônio no final da cadeia. Há outras, e acho que por isso que a gente... Isso já muda o percentual, por exemplo, da tributação nessa discussão que está agora ou não? Então, há uma perspectiva de alteração de alíquotas, mas não necessariamente condicionada a esse aspecto, condicionada ao tempo da aplicação. Nós estamos falando de uma medida provisória, nós ainda não temos a conversão em lei, então nós não sabemos exatamente qual é o resultado final. Mas eu acho que aqui a preocupação do governo é menos em relação a um aumento efetivo, aumento real, muito mais em relação à antecipação desses recursos. Mas mesmo assim é importante a gente ressaltar de quais percentuais a gente está falando. Sim. Não, e o modelo atual, inclusive, ele incentiva justamente você antecipar, tem alíquotas reduzidas, mais uma vez, o texto está em discussão no Congresso Nacional. Mas há esse incentivo a que haja, enfim, uma antecipação com alíquota reduzida. Então, há um pouco esse incentivo para gerar caixa, como a Gláucia muito bem coloca. E acho que isso é um elemento importante, eu vou retomar o seu ponto, que acho que o sistema atual, né, a gente está no momento, inclusive com a aprovação do novo arcabouço fiscal, o nosso regime fiscal atual ele está pautado na geração de receita. Então, o governo ele está atrás de receita onde quer que elas estejam. Inclusive, essa ideia, para você conseguir gerir o país, você vai ter que gerar receita em uma determinada taxa. Então, todas essas medidas, e acho que é importante na primeira pergunta que a Beatriz fez, o presidente teve essa orientação de que o sistema tributário ele vai ser uma ferramenta de redução de desigualdades. E, ao mesmo tempo, a gente tem hoje um modelo que ele é baseado na geração de receitas. Então, nem sempre as duas coisas estão alinhadas. Por exemplo, o que gera mais receita no país geralmente o imposto indireto, o imposto sobre consumo. Então, um pouco da ideia de fazer primeiro a reforma sobre o consumo, e essa é a racionalidade por trás das duas partes, e primeiro imposto sobre consumo, é que ele gera mais receita para o Estado. Por mais que nós tenhamos uma reforma de renda e, eventualmente, de patrimônio, não se espera que essas duas formas de tributação sejam a majoritária na carga tributária. O que gera receita, a carga tributária, é imposto sobre consumo, que tem que ser mais justo.
e isso vai gerar receita para que haja políticas públicas. Então, um pouco acho que essa é a racionalidade. E isso, todas as outras medidas, elas estão em volta disso, de você conseguir oportunidade de gerar receita. E acho que é um pouco que a Glaucia coloca. Eventualmente, essas estimativas, elas são, enfim, talvez ainda fluidas. A gente tem que ver mais exatamente a que elas se referem. Mas vamos retomar aqui a questão, Itai, sobre a taxação dos mais ricos. Para a gente realmente trazer, porque um ponto é esse que estava se falando, dos fundos exclusivos. Mas o que mais? A gente pode falar, por exemplo, um debate a respeito do imposto de renda à pessoa física. Há um debate, eventualmente, de aumentar as faixas de alíquota. Hoje, a faixa máxima no Brasil é de 27,5%. Eventualmente, seria possível, como já teve no passado, faixas acima de 27,5%. Enfim, há grandes debates a respeito disso. Enfim, há o debate a respeito da restituição da taxação de lucros e dividendos na pessoa física. Desde o meio da década de 1990, se adotou um modelo no qual você isenta a taxação de lucros e dividendos na pessoa física e com o entendimento que você vai taxar na pessoa jurídica. Então, há um debate no Congresso, isso pautado inclusive no governo anterior, né, um projeto enviado pelo governo anterior, de restituir a taxação de lucros e dividendos na pessoa física e compensar reduzindo imposto na pessoa jurídica. Então, isso também é uma forma de taxar, enfim, Exatamente. os muito ricos. Acho que tem um clássico, digamos assim, que é a possibilidade de tributação de dividendos, né? Na verdade, a reinstituição da tributação de dividendos no país. Também é uma maneira de você, de alguma forma, colher aqueles que têm uma situação mais favorecida. Os que defendem a tributação de dividendos, eles alegam que é uma prática internacional. Você encontra, talvez, na maioria dos países. E isto é verdade. Na minha opinião, eu acho que seria um erro se nós olhássemos para a tributação de dividendos como nova fonte de arrecadação, sem olhar para a tributação corporativa como um todo. Por quê? Alguns especialistas dizem que hoje a tributação corporativa, vou dar um exemplo, né, nós não temos contribuição social sobre o lucro, como temos aqui sobre o lucro líquido no Brasil e em outros países. Então, a tributação corporativa, ela é muito onerosa, o que significa uma tributação indireta para aqueles que são acionistas. Só teria sentido eles serem tributados diretamente na distribuição de lucros se a tributação corporativa ela fosse reduzida, se houvesse uma compensação de uma coisa pela outra, porque senão nós vamos ter um pacote de tributação no Brasil que no final do dia, o que vai fazer? Vai desestimular o empreendedorismo, vai desestimular o investimento em atividade operacional, vai desestimular, no limite, a própria criação de empregos formais. A atividade operacional, a atividade produtiva acaba sendo muito sobrecarregada. Então, na minha visão, como eu disse, tributação de dividendos é uma das possibilidades, faria sentido num contexto em que ela não fosse olhada como algo individual e isolado, mas num contexto de reforma corporativa como um todo. Você acredita que realmente desestimularia esse emprego formal, essa criação de empresas? Bom, eu acho que esse ponto que a Glaucia coloca, e respondendo a pergunta também, as propostas que estão sendo debatidas, elas estão sendo um pouco nessa direção. A ideia não é restabelecer taxação de lucros e dividendos somente por aí, né? O projeto enviado pelo então ministro Paulo Guedes, ainda no final do governo passado, ia nessa direção. E acho que a sinalização do governo atual também é de fazer essa compensação. De que forma vai ser feita essa modelação é um pouco o debate. Por exemplo, no projeto enviado pelo governo anterior, que instituía uma alíquota de 20% de taxação de lucros e dividendos, que foi reformada na Câmara, caiu para 15%. Se colocou lá a manutenção que ela não valeria, por exemplo, até renda de R$20 mil. Então, a gente começou a colocar exceção. Regime simples também, simples com faturamento de R$5 milhões por ano, enfim. Aí você começa a colocar as exceções e no final o instrumento ele vai sendo diluído. Eu acho que tem que ser modelado para que, de alguma maneira, isso não afete os investimentos e a geração de empregos. Eu acho que ninguém quer isso, ninguém quer que haja menos geração de emprego, mas acho que tem essa questão de justiça mesmo e alinhar, como a Glaucia bem falou logo no início, né? Alinhar o Brasil com a prática internacional.
nos outros países há essa taxação, em grande parte deles, dividendos e pessoa jurídica. A alíquota da pessoa jurídica não é tão alta como no Brasil, isso tem que ser, de alguma maneira, também compensado. E aí, então, uma dúvida. Vocês já colocaram, a Glaucia colocou aqui, o que seria uma prática internacional para esse caso de lucros e dividendos, por exemplo? O que mais existe de prática internacional, quando você fala de equiparação, que a gente está indo para um caminho que faria sentido hoje em debate, e o que do que está em debate está nos afastando dessas boas práticas internacionais? Uma boa questão. Eu acho que a própria reforma tributária, o que a gente chama de reforma tributária, que é a reforma no nível da Constituição, é o projeto de emenda constitucional que está sendo debatido agora no Senado, eu acho que já é uma tentativa de nos colocar, digamos, mais próximos de uma prática internacional. Nesse projeto, nós temos a proposta de criação do IBS, que é um imposto sobre bens e serviços. Nós não temos, evidentemente, o texto da futura lei complementar, não basta mudar a Constituição, tem que haver uma lei complementar que vai trazer, digamos, o detalhamento dessa tributação, mas dos pilares, digamos, da reforma é você instituir um imposto que não seja cumulativo. O que significa isso? Um imposto em que cada um, no seu momento, na sua fase da cadeia, recolha somente sobre aquilo que agregou, seja o bem ou seja o serviço. Isto, evidentemente, faz com que a tributação sobre o consumo seja uma tributação mais justa para quem? Para o consumidor final. Essa é uma prática que está muito mais próxima do padrão internacional. Vários países praticam o chamado IVA. Então, a ideia é fazer com que o nosso IBS se aproxime o máximo possível do IVA. O que nós não temos, aliás, o que nós temos hoje e que está muito longe da prática internacional? Um ICMS com legislações específicas em cada um dos estados do Brasil, com exceções, com benefícios fiscais que são absolutamente ineficientes. Nós temos um PIS e uma COFINS, que são tributos que não existem em nenhum lugar do mundo, tributos que incidem sobre a receita, com uma legislação muito própria. Então, hoje, se a gente olhar esses tributos operacionais, tanto no nível do Estado como no nível da União, na minha opinião, estão muito longe das práticas internacionais. Acho que a ideia da reforma tributária é trazer isso para um padrão mais próximo. A pergunta que você fez, mas tem alguma coisa que nós estamos discutindo aqui que foge do padrão internacional? Eu não diria que tem alguma coisa específica, mas acho que não olhar para a tributação como um todo e imaginar que basta criar novas fontes de arrecadação, sem olhar no outro lado, que é justamente na despesa do governo, isto, para mim, é algo que foge daquilo, se não da prática internacional, mas daquilo que a gente julga desejável. Eu gosto sempre das figuras de linguagem, assim, é sempre imaginar que você está com a torneira aberta enchendo mais, mas o balde continua furado, tá, né? Cheio então, de furinho. Cheio de furinho tá ali, cheio de furinho. Tá vazando. Você está enchendo, mas de repente pode ser uma peneira ali embaixo somente, Sim. A água está passando direto. Já que a gente está falando dessa tributação de um imposto, mas que você paga de novo um imposto, e aí vem um imposto sobre outro imposto, isso é uma sensação que vem para a população de uma forma geral, vem para o empresariado também, às vezes se a pessoa física ou é jurídica, se tem muito essa sensação. Vamos ver que meme é esse, porque é bem isso que as pessoas trazem nas redes sociais. 1 para você, 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim, 4 para você, 1, 2, 3, 4 para mim, 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Pronto. Tudo dividido meio a meio. Ali, ó. Quem tá pegando os impostos está pegando tudo. É bem a sensação que se tem. Sobrou nada. E aí? Por que essa sensação? Não é por outra razão que o símbolo da Receita Federal, o que é? O leão, né? Com aquela boca grande. Enfim, eu acho que essa sensação, essa percepção, ela ocorre, assim, sendo muito sincera, acho que menos até pela própria carga tributária que nós suportamos como pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas muito mais pela falta das contrapartidas à altura. Então, eu acho que uma discussão em relação à fonte de arrecadação ela é importante, padrão internacional é importante, mudar um monte de coisa que a gente tem em termos de tributação, fazer com que o nosso sistema tributário não seja mais uma jabuticaba, como muitos dizem, que só existe no Brasil, é importante? É. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que se arrecada?
Como é que a gente vai fazer com os serviços públicos que hoje são prestados e ficam muito aquém daquilo que a população quer e merece? Então, acho que essa percepção é, sim, pelo volume de tributos que a gente paga, em qualquer atividade que a gente realiza, pessoa física ou jurídica, mas muito pela percepção de que o uso, o emprego desses recursos, aparentemente não está sendo feito da forma correta, de forma que a gente tenha a contrapartida em serviços públicos que a gente gostaria de ter. Esse é um ponto curioso, e eu vou trazer para Jefferson, que traz muito essa discussão sobre a questão do equilíbrio, né, e o enfrentamento às desigualdades. Porque quantas vezes a gente não ouve em discussões sobre reforma tributária e sobre carga tributária? Tem até essa confusão, né, que é tributo, que é carga verdade. tributária, enfim. Mas a carga tributária de outros países é muito maior do que o nosso. E aí, geralmente, do que a nossa. E aí, geralmente, gostam de fazer umas comparações, tipo com a Suécia. Pois é. Aí, enfim, como é que se compara a Suécia se a gente não tem esse serviço que a Suécia oferece, por exemplo? Onde é que está o X da questão aí, Jefferson? Não, é ótimo. Acho que esse meme ele é bem representativo dessa visão, né, que as pessoas têm, mas acho que tem um elemento importante. Eu acho que a gente tem que falar a respeito da eficiência do Estado. Acho que tem um pouco essa ideia de que talvez pagamos muito imposto e os serviços públicos eles não são adequados, mas a opção da maior parte da população ainda é que isso aconteça, que os serviços eles sejam adequados. Eu não estaria... É importante pagar imposto e que esses impostos sejam bem empregados, né? Na Oxfam Brasil, onde eu atuo, a gente faz pesquisa de percepção da população a respeito de desigualdades e, recorrentemente, há essa percepção das pessoas a respeito da importância do papel do Estado em elaborar políticas públicas para combater desigualdades, mesmo que para isso seja preciso aumentar impostos sobre os muito ricos. Então, é claro que, mais uma vez, aquilo que a gente fala desde o início, isso tem que ser feito de uma forma integrada, mas, de toda maneira, essa é a orientação. E eu acho que o próprio arcabouço fiscal, de alguma maneira, essa questão tem que reavaliar os gastos. E o modelo que foi desenhado agora, ele é baseado em receita. Né? Então, Só assim, em receita. Então, só em arrecadação. Só em arrecadação. Mas, de alguma maneira, a gente não consegue ter investimento público se você não tiver... Claro que isso é meio que uma bomba relógio. O governo vai ter que ir atrás dessa receita para conseguir entregar. Se não conseguir fazer isso, você vai ter um teto de gastos como a gente tinha na emenda 95. Então, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu entendo dos posicionamentos dos dois aqui, a gente corre o risco de ver, sim, um aumento de carga tributária, de ver, sim, medidas para taxação de mais ricos, e mesmo assim não ser capaz de gerar na população a sensação de que houve uma diminuição dessa desigualdade, justamente porque a gente pode estar talvez só financiando o próprio Estado sem conseguir oferecer investimento em serviços públicos. É um pouco por aí? Para ser muito objetiva, minha percepção é a seguinte: você só criar uma nova fonte de arrecadação ou uma antecipação de arrecadação que tenha como objetivo os super ricos, sem fazer com que esses recursos sejam aplicados em investimentos na melhora dos serviços públicos, que sejam compartilhados com a totalidade da população, na minha visão, não vai trazer o resultado que se pretende, não vai trazer a justiça fiscal. Jefferson falou uma coisa importante: aonde que está a massa de arrecadação, se a gente for pensar no geral? Não é na tributação da renda do patrimônio, é na tributação que eu chamo de operacional, é na tributação do consumo. Se nós melhoramos isto, e não vai ser através desses projetos individuais, vai ser através da modificação da Constituição, da reforma tributária que está no Senado, aí sim eu acho que a gente pode ter um sistema mais eficiente, um sistema mais transparente, um sistema mais simples. E qual seria o subproduto disso? Seria você aumentar a massa de contribuintes, você incentivar a formalização das atividades produtivas. Se você incentiva a formalização das atividades produtivas, porque você simplifica o sistema tributário, você aumenta o número de contribuintes e você pode gerar um aumento de arrecadação, não pelo aumento de tributo, mas pelo aumento de pagantes, de contribuintes. Se com isso a gente consegue aplicar esses recursos naquilo que a população efetivamente espera, que são serviços públicos e investimentos, precisa sobrar dinheiro. O país precisa investir em infraestrutura, em saneamento, em educação. Esse
ideal. Agora, olhar só um aspecto, que é a criação de novas fontes de arrecadação, ainda que justas, ainda que com o objetivo de colher os super ricos, que talvez estejam pagando menos do que deviam, isso não vai resolver. Resolve? As duas coisas. Acho que só um ponto importante que está aqui na nossa mesa, acho que, e pegando a primeira pergunta da Beatriz, né, a respeito do sistema tributário como redutor de desigualdades. Acho que tem são visões que são complementares, mas acho que elas tem uma visão que fala o seguinte: você pode reduzir desigualdade por meio da receita. Então, quando a gente está falando da reforma tributária, você vai tornar o sistema tributário mais justo, no sentido de tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres. Isso é uma forma da receita do Estado, a forma que você arrecada, você reduzir desigualdade. E tem uma outra vertente que fala, não, dá para reduzir desigualdade via gasto, que é via políticas públicas. As duas coisas não necessariamente caminham em conjunto, né? Você pode fazer um sistema que ele arrecada muito, mas arrecada mal, e você fala, não, mas tudo bem, porque a desigualdade não vai ser reduzida na arrecadação, ela vai ser reduzida nas políticas públicas que elas vão gerar. E o que a gente tem que falar é o seguinte, tem que fazer as duas coisas, porque não adianta só taxar mais os mais pobres. Mesmo que a reforma sobre o consumo seja que gera mais fontes de recursos, isso não pode ser feito às custas dos mais pobres. Então, tudo que a gente está falando, o nosso tema principal, que é um pouco como taxar os muito ricos, é uma forma também de falar, olha, essas pessoas elas também precisam fazer parte desse grande esforço. No final das contas, a taxação sobre o consumo ainda vai ser a maior. Com certeza. A fonte de arrecadação, ela não tem, nenhum país do mundo tem uma arrecadação de consumo que é inferior à taxação de renda, mas que ela seja feita de uma forma mais justa, sem deixar perder a taxação sobre os muito ricos. Agora, essa questão da taxação dos muito ricos, a gente vem abordando desde o começo aqui. Você tem a opção, de repente, leva os valores para o exterior, deixa lá, vai para as ilhas, mundo afora, e não se paga aqui. Então, no final das contas, essa taxação não termina sendo uma utopia? Bom, eu acho que tem uma outra parte desse debate que eu acho que, enfim, também pensando na questão do parâmetro internacional, eu acho que não dá para falar um pouco da reforma tributária, que a gente tem um consenso, tem que ser uma coisa mais holística, não é um imposto ou outro que vai resolver e vai tornar o sistema mais justo, mas da mesma forma não é só a reforma em um determinado país que vai tornar ele mais justo, é necessário também ter uma integração com reformas em outros países e pensar na reforma no plano internacional. Então, por exemplo, hoje no âmbito da OCDE e do G20, há uma discussão a respeito de uma taxa mínima global. Isso não está sendo discutido no Brasil, está sendo discutido no âmbito internacional, e é importante no caso atual, porque o Brasil vai ser o presidente do G20. Então, esse debate sobre a tributação global, sobre as alíquotas que os estados determinam, então, um determinado estado determina uma alíquota de 15%. E aí o Brasil ele vai estar em desvantagem, não vai conseguir ter uma alíquota tão baixa, então os capitais eles vão migrar para lá. E isso é para evitar a existência dos tais paraísos fiscais, é isso? Sim. Então o capital ele é móvel, sem dúvida. Mas há formas, e deveria haver formas, de controlar esses fluxos. Porque isso é bom para todo mundo, não é só o caso do Brasil. Enfim, o capital ele não pode ser móvel a ponto de você também, enfim, estar descolado, né, das suas realidades. Não, totalmente concordo. Eu acho que, veja, a correção de algumas distorções, a correção de algumas injustiças, trazer o Brasil e a tributação no Brasil para os parâmetros internacionais, eu acho que são todas medidas muito válidas. Então, é muito interessante ver essa discussão no âmbito do Congresso, governo liderando. De maneira nenhuma dá para chegar e falar, não é bom. Claro que é bom. A questão é o seguinte, respondendo à tua pergunta, Rosiane, só isso não vai resolver. Porque, por incrível que possa parecer, é muito pouco. Nós estamos falando de 2.500 pessoas no país. São os mais ricos? São os mais ricos. Mas ainda que se proponha a tributar num percentual maior estas pessoas, antecipar a tributação, não é isso que vai resolver
gama de problemas que a gente tem no país. Não é definitivamente. Então, talvez faça sentido, talvez nos aproxime a padrão internacional, talvez seja o mais justo a fazer, sem dúvida nenhuma. Agora, o risco que a gente corre, infelizmente, esse é um risco bem brasileiro, é a gente se apegar a uma medida com uma repercussão, eu diria que é uma repercussão importante, e achar que a solução está aqui. Ela não está. Esse seria até o caminho mais fácil. Está lá a medida provisória, o governo está negociando, é muito possível que a medida provisória seja convertida em lei. E todo o resto? E a Constituição? E a reforma? E a lei complementar que vem depois? Né? E a eliminação dos benefícios fiscais? A unificação de alíquotas, a simplificação do sistema. Essa é a parte muito mais complexa, muito mais profunda. Isto não pode ficar de lado, porque a solução vem do todo e não numa ou outra medida isolada. Eu vou daqui a pouquinho puxar com vocês também, e já vou antecipar aqui o assunto, porque quem estiver acompanhando a gente já vai esperando para eu entender de vocês dois o ponto de vista, por exemplo, sobre cashback, que é outro ponto que se isso vai ajudar a equilibrar um pouco mais, porque você vem no imposto sobre o consumo e essa devolução. Mas antes, eu vou aproveitar que você fez toda essa explanação de tantos pontos que devem ser vistos, porque quando a gente olha no WhatsApp, nas redes sociais, olha, é um tanto de informação e é o famoso misturar lé com cré. Misturam tudo, é imposto que não tem nada a ver, tipo de cobrança e, consequentemente, haja fake news. Não é à toa que a gente tem que... O Estadão verifica lá o tempo inteiro olhando o que é que caiu no seu Zap para saber se é verdade ou se é mentira. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro Estadão. Verifica, já dizendo que é falso, hein, gente? Que a reforma tributária acabe com o direito de herança no Brasil. Tem um vídeo viral espalhando essa desinformação sobre o impacto da reforma nos tributos estaduais e municipais e no preço de alimentos da cesta básica. O que é que estão compartilhando? Vídeo em que um homem alega que a reforma tributária estabelece o fim da herança. Tem nem como não rir, desculpem, né? Porque assim, como assim? Estabelece o fim da herança e diz ainda que todos os impostos pagos no país, incluindo IPTU, serão geridos pela União e que a cesta básica vai aumentar 63%. Bem, o Estadão verifica, foi lá, investigou e concluiu que é falso isso que estão divulgando. O texto da reforma, que já foi aprovado na Câmara, não estabelece que herança e os bens deixados como herança seriam repassados ao Estado. É incrível isso, né? E vamos lá. E aí vem todo outro ponto que a gente já foi falando sobre outros impostos, colocar até o IPTU na conta da União. Vamos entender e explicar. Vamos começar pela herança e também traduzir, por favor, por que não é assim. O IPTU vai bater lá na conta da União, porque é difícil discutir tributação. Então, imagina a confusão que isso causa com tanta desinformação. E, aliás, só uma observação antes, mais uma confusão bem brasileira, né? Porque a gente está falando de uma reforma constitucional para o lado da tributação sobre consumo, e aí entra a herança, que em tese seria algo para ser discutido na hora da discussão do patrimônio e renda. Eu acho que, só para fazer uma introdução, na verdade é o seguinte, nós estamos falando tanto de... Não, tem que reformar a tributação sobre o consumo, tem que reformar a tributação sobre o consumo. Por quê? Porque, historicamente, hoje no Brasil, você tem uma tributação sobre o consumo desproporcional em relação à tributação que se tem sobre renda e patrimônio. Tá? E qual é o efeito que isto gera? Como todos nós consumimos serviços e bens, independentemente da classe social em que estamos, a verdade é que, naturalmente, como consequência, você tem um ônus proporcionalmente maior sobre os menos favorecidos. Então, ter uma tributação mais justa em termos de renda e patrimônio é algo bastante razoável, ter uma simplificação da tributação sobre o consumo, idem. Quando se vem uma notícia como essa, é exatamente o contrário, na minha visão, do que se pretende. Porque não é que se está querendo extinguir o direito sobre... Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tributação sobre a transmissão dos bens não tem nada a ver com o direito à herança. Ninguém, até onde sei, quer mudar o Código Civil ou o direito à sucessão de bens. Muito pelo contrário. O que pode acontecer é você ter uma tributação proporcionalmente maior em relação à transmissão de bens para herdeiros. Um aumento da alíquota do imposto de transmissão. Em relação a colocar o IPTU aí no meio deste bolo, também é uma outra idiosincrasia. Porque se a gente está falando de tributação de consumo exclusivamente, nós não estamos falando da tributação de patrimônio. IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade
sobre o patrimônio. Então, são conceitos, são impostos, são presunções que são misturadas e que não nos levam a lugar nenhum. E talvez seja até mesmo porque é difícil, né? Eu já ouvi algumas pessoas nessa discussão de reforma tributária dizerem assim, o Brasil vive, não é frase minha, eu vi demais dentro do Congresso, o Brasil vive um manicômio, num manicômio tributário. Sim. Talvez até mesmo por esse manicômio tributário haja esse tipo de confusão, né? Sem dúvida. Mas só pegar esse ponto, enfim, como o que alimenta também esse manicômio a respeito do manicômio, que é um pouco essa ideia, embora o debate sobre reforma tributária que está na PEC 45, né, o principal debate hoje, o texto que foi para o Senado, embora ele focasse, claro, na tributação sobre consumo, tinha alguns pequenos dispositivos lá relacionados à tributação sobre patrimônio. Um deles era sobre TCMD. E foi colocado lá justamente a questão, que é o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. Foi colocado um dispositivo, que eu acho que essa é a fonte, de alguma maneira, que ele vai ser progressivo. Que significa, hoje tem uma alíquota única, você tem, dependente de qual é o seu patrimônio, é a mesma alíquota, estados tem uma alíquota menor, e que foi colocado ali dependendo do patrimônio, você pode colocar alíquota diferente, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. E acho que a interpretação foi, não, e isso quer dizer progressivo, quer dizer que é progressista, então não vai ter mais... Até chegar a 100%, né? Exato. No limite em que você entrega o patrimônio a título de tributação. Mas daqui a pouco a gente tem que pagar um imposto depois de morrer. Exatamente. Então, provavelmente a origem é essa. Agora, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você, eventualmente, ter uma alíquota progressiva em relação ao imposto causa-mortes. Outra coisa é você ter a supressão do direito de herança. São coisas que não conversam. É isso, né? E aí a pessoa precisa, de fato, respira, chegou no seu zap, tem calma, não é bem assim. Procura entrar lá no Estadão, tem uma página toda específica para discutir, por exemplo, só reforma tributária, você jogar lá, vai estar reforma tributária dentro do Estadão, você vai ter uma página com ponto a ponto, aí você vai ter a certeza, o que é verdade, o que é mentira. Vou aproveitar que a gente está nesse chegou no meu zap, para a gente esclarecer esses pontos, antes de entrar no cashback em outras questões, vamos pegar o outro Estadão Verifica aqui, porque é isso, é uma misturada que fazem que é um negócio. Essa é ótimo, né? Essa é ótima. Vídeo engana ao dizer que ministro Barroso, que é agora o presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso quer socializar investimentos de brasileiros. A postagem retira do contexto os trechos de uma fala. Vamos lá, o que é que o conteúdo que está sendo distribuído aí nas redes sociais, nos apps da vida, diz. O vídeo no qual um homem alega que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, sugere taxar investimentos dos brasileiros. No conteúdo, o responsável pela publicação comenta um trecho que foi retirado do contexto original de um discurso do magistrado, que foi publicado aí no YouTube. E qual é a conclusão dessa checagem, né? A conclusão do Comprova. É enganoso o vídeo, que diz que Barroso propôs socializar os investimentos de pessoas físicas no mercado financeiro para que o Estado faça investimentos sociais. Vamos lá, quem pega essa bola? Bom, primeira dúvida, como o ministro do Supremo, ainda que na presidência, terá a capacidade de legislar criando tributação onde não existe. Lembrando que quem legisla no país é o Congresso Nacional, não é o Supremo. Enfim, conceitos que também são misturados. Deixa eu pedir aqui para os meninos colocarem na tela para a gente de novo, que eu vou pegar uma frasinha, Jefferson, para sair bem em cima dela aqui. Olha que me chamou a atenção aqui, ó. Propôs socializar os investimentos de pessoas físicas no mercado financeiro para que o Estado faça investimentos sociais. Essa frase me chamou muita atenção. Sim. Bom, mas é um pouco isso, né? Acho que ela... Eu não consigo nem entender o que a pessoa quis dizer, para falar bem a verdade. É difícil de que maneira comentar. Isso aconteceria. Exatamente. Cria um fundo do governo para tirar esse investimento da pessoa, bota o mercado financeiro, o governo no mercado financeiro para tirar, para distribuir. Você vê, desconfia, tá, gente? Vai desconfiando quando tiver vira essas informações muito mirabolantes, desconfie de imediato.
E acho que quanto mais complexo é o debate, mais fácil de circular informações que são desinformações, né? Por isso que é tão importante quando a gente pede para traduzir os termos, explicar para que as pessoas tenham mais informação e conhecimento. Mas acho que tem um ponto, tentando ver o lado de quem propaga fake news, enfim, nem sei se é uma boa. Mas acho que tem uma questão que o sistema tributário, ele é pouco transparente, ele é confuso, ele é complexo. Quando você fala de imposto, é muito fácil você confundir uma coisa com a outra. Eu acho que uma parte desse esforço também da reforma sobre o consumo, é de dar justamente essas ferramentas para a pessoa falar, olha só, hoje no Brasil, se você é uma pessoa muito pobre, você paga muito imposto proporcionalmente. Que a pessoa veja exatamente que ela está... Enfim, se a pessoa conseguir ver isso, tem um pouco essa ideia também que ela, enfim, vai se mobilizar. Não é possível que eu estou pagando tudo isso de imposto a cada item que eu compre. Então, acho que, não sei se é também um gancho para falar do cashback, que acho que está um pouco ligado. Perfeito. E aí, que prós isso e aí. contras do cashback. Bom, eu acho que, por que o cashback, né? Porque, evidentemente, que se a gente está indo para um caminho de ter uma alíquota unificada ou ter algumas poucas alíquotas sobre a universalidade dos bens e dos serviços, nós podemos ter alguns bens e serviços com uma tributação maior do que o corrente atualmente, né? Isso não é o que se pretende, especialmente se a gente olhar na perspectiva do consumidor da classe menos favorecida. Para que essas pessoas não sofram justamente este ônus maior, haveria sim um mecanismo de devolução, digamos assim, enfim, uma parte da tributação de bens e serviços que são consumidos nesta futura sistemática mais uniforme. Então, a grande vantagem, acho que é essa, é mitigar o efeito de uma possível majoração em alguns bens e serviços em relação ao que se tem hoje, e que afetaria diretamente as classes menos favorecidas, que são aquelas que deveriam ser mais favorecidas por uma reforma. Qual é o lado B? É como se operacionalizar isso. Essa é a grande dúvida, que é justo, que é razoável, que é necessário nessa perspectiva desta reforma. Não tenho a menor dúvida. Como é que a gente operacionaliza? Como é que a gente faz com que efetivamente aquele cidadão menos favorecido, que consome um bem e um serviço, que tem uma tributação proporcionalmente maior por conta de uma uniformidade, que ele realmente tenha contrapartida, que ele tenha um mitigador. Essa é a grande dúvida. Sim, acho que só um ponto para ressaltar o que a Gláucia traz, que é, enfim, a gente está falando de imposto sobre consumo, acho que é importante ressaltar isso. O imposto sobre consumo, ele sempre vai ser, enfim, regressivo, no sentido de quanto mais pobre você vai pagar mais proporcionalmente, porque ele não está vinculado à sua renda, ele está vinculado àquele bem ou serviço. Então, por mais que haja mecanismos para reduzir isso, a natureza do imposto indireto, ele sempre vai ser regressivo. Então, o cashback é uma ferramenta para tentar, enfim, torná-lo um pouco menos regressivo ou progressivo. E acho que a Gláucia trouxe já os principais pontos. Para nós, acho que é esse desafio da implementação mesmo. Os defensores dessa medida citam, por exemplo, alguns países do mundo adotaram modelos parecidos, por exemplo, no caso do Uruguai, acho que tem um modelo parecido também na Colômbia. Aqui no Brasil, a gente tem o governo do Rio Grande do Sul que tem um modelo similar. Mas todos esses exemplos são realidades muito, enfim, ou países com uma população muito menor, ou no caso do Brasil, enfim, é um estado da federação. Sim. A gente tem questões relacionadas à formalidade das compras. Imagina que, para que você tenha um cashback, você tenha que ter nota fiscal em todas as compras. É claro que isso talvez incentive a formalização da economia, isso é positivo. Mas, de toda maneira, como que isso se dará com essa operacionalização, acho que é importante. E acho que tem um outro ponto muito rápido também, que todos os defensores, enfim, não falando que nós não defendamos, acho que é importante esse mecanismo complementar a outros, mas sempre se fala a respeito desse mecanismo voltado para pessoas que estão no cadastro único. Então, a gente vai ter essa devolução, a gente está pensando nas pessoas muito pobres, enfim, vamos focar só no cadastro único. Pode ser, é muito importante, mas, por exemplo, a pessoa recebe um salário mínimo. A pessoa, sei lá, uma trabalhadora doméstica, ela recebe, enfim, o salário base da categoria, um salário mínimo. Ela não está no cadastro único. Então, todos esses modelos estão sendo pensados. Tem que ser regulamentado.
Mas, por exemplo, essa pessoa ela não estaria no cashback. Ela Não não receberia. não E a receberia. classe média, de uma forma geral, Não, a fica classe esmagada ali no É. meio. E quem está bem no limite Exatamente, que o objetivo não é a classe média, né? Acho que é uma classe menos favorecida. Agora, de fato, quem está no limite sempre vai. Mas um salário mínimo, não é muito. Um salário mínimo, falando dois. Pois é. Salário mínimo, nesses modelos que estão sendo discutidos, estaria fora do limite da E do quando a cashback. gente fala classe média, aí diz não é ali o foco, mas aí é uma linha muito tênue, porque você imagina um salário mínimo, uma pessoa ali que ganha 3 mil reais, ela está num patamar de classe média, colocado ali em termos de pesquisa, ela entra como classe média. Olha o impacto dos impostos de consumo de uma pessoa que ganha 3 mil ou a que ganha 30. O impacto na que ganha 3 mil que ela paga sobre o consumo tem um peso muito maior para ela. Mas aí, sem ela ter esse direito ao cashback, a gente está ali numa margem que não é nem só o que ganha no limite de não estar no cadastro único. Tem uma camada significativa que tem um comprometimento da renda muito alto com esses impostos. Agora, os defensores da reforma dizem o seguinte: isso já acontece hoje, só que a Sim. gente não enxerga. Né? Então, os pais, digamos assim, da PEC, mas isso aí já acontece hoje. Hoje nós temos os menos favorecidos arcando com uma carga tributária proporcionalmente muito maior. Só que a gente não vê. Então, adquirir um pouco mais de transparência, perseguir um pouco mais de transparência e simplificação, eu acho que são objetivos muito legítimos. E eu realmente acredito, veja, claro que a gente sabe que o ideal nunca vai se conseguir, mas se a gente conseguir um pouco mais de simplificação, um pouco mais de transparência, na minha opinião, a justiça vem como consequência. E, de novo, aonde é que a gente pode melhorar a nossa arrecadação? Aumentando o número de contribuintes, a formalização das atividades no país. A gente tem que acreditar nisso. Só para a gente concluir, que a gente já está com o horário quase terminando aqui, passa rapidinho, né? Dava para conversar mais um tantão. Mas então, para a Bia, começa na pergunta, a Bia encerra na pergunta também para vocês. Tá bom. Eu acho que tem 2 termos só que eu queria trazer para a gente poder amarrar e terminar passando por uma série de questões que são offshores, né? O tal do dinheiro fora do país. O que se está discutindo agora, e isso vai, de certa maneira, impedir essa burla, essa tentativa de mudar de domicílio fiscal, de colocar o dinheiro em outro lugar, para evitar pagar mais. E o tal do imposto sobre grandes fortunas, ele não está sendo debatido, mas ele vai aparecer em algum momento aí no nosso cenário, diante de tudo isso que está sendo debatido? Bom, em relação à tributação das offshores, o que seriam offshores? Seriam as pessoas jurídicas fora do país. De novo, nós estamos falando de um projeto de lei, não de uma medida provisória, vai implicar numa série de debates, mas também não deixa de ser uma maneira de aproximar o Brasil de práticas internacionais. Então, eu acho que isso, enfim, é muito possível que aconteça. Se isto vai desestimular ou não vai desestimular, ou se isto é uma maneira também de evitar essa movimentação de capitais, enfim, não sei dizer. Né? A princípio, você deixa de ter uma possibilidade de não tributação, porque aquilo que é aferido fora acaba sendo tributado aqui no Brasil, como acontece em vários países. Tributação das grandes fortunas. Você veja como é difícil entrar nesse tema. Então, a gente tem um monte de coisa acontecendo, mas a gente não tem nada em concreto em relação à tributação das grandes fortunas. Acho que é alguma coisa bastante difícil se a gente for pensar em termos de aprovação no Congresso Nacional. Acho que a gente ainda tem alguns outros debates que vão acabar precedendo a discussão em relação à tributação das grandes fortunas. Sim, eu só complementaria, enfim, acho que é importante ver a forma como até o próprio governo está pautando os temas. Então, por exemplo, fundos exclusivos foi apresentado via medida provisória. Então, vê que tem uma prioridade aí. Exatamente. Offshores, projeto de lei. O Congresso também, enfim, é um outro regime. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Acho que é importante só mencionar que a Constituição, né, que vai completar logo 35 anos, em 2023, prevê o imposto sobre grandes fortunas. A gente está falando de fortunas, falando de grandes fortunas. Foi colocado uma categoria de fortuna grandes. E não há uma regulamentação sobre esse. Eventualmente, é claro, tem outras prioridades, mas eventualmente o governo poderia
coloca um projeto para o Congresso, o trabalho do Congresso é debater os temas. Mesmo que seja para reduzir ou para aumentar, mas que paute o tema, como ele fez com outros temas que estão lá, né? Então, acho que a gente também acreditar também na democracia no Congresso, ele tem que o papel cumprir aí, né? Não é só o governo o executivo que tem que, né, trazer todas as soluções. O Congresso também tem que lidar com essas agendas. E não só até o judiciário, uma parte acaba caindo, né? Como a fake news mostra ali. Quem tem que decidir essas questões, em grande parte, é o Congresso. Quem tem que legislar é o Congresso. Exatamente. Então, vamos dar esse trabalho para eles. Como que 35 anos esse debate é ineficiente, não é? Enfim, que seja lidado no âmbito do espaço adequado. E deixa eu só aqui para a gente também encerrar, deixar bem claro, quando a gente está falando grandes fortunas, o que é que isso significa? Vamos falar em número. O que é que isso significa? Para quem está acompanhando, dizer, será que eu estou nas grandes fortunas? Imagina, justamente será que tem alguém assistindo a gente pensando, será que eu entro A discussão que o Jefferson está se referindo no âmbito do Congresso é também para isso, para se definir o que é uma grande fortuna. O que é uma grande fortuna? Nem isso se tem, né? Nem estabelecido. Isso tem. Nem isso tem. Eu acho que é um tema de muita dificuldade, né? Estarmos aí há 35 anos, agora esses dias próximos a gente vai estar comemorando os 35 anos, se é que tem muito a comemorar, da Constituição, e não ter tido uma discussão, qualquer tipo de discussão concreta no plano do legislativo, é um sinal de como é sensível esse tema. Joia, gente, muito obrigada. Então, a gente, pelo visto, tem que discutir um pouquinho mais. Você não vai saber se você já está incluído na grande fortuna, porque esse número não tem, tá? Enfim, vamos torcer que estejamos todos com grandes fortunas, que haja realmente mais equilíbrio. A gente brinca, gente, mas é porque é nessa loucura do sistema tributário. É difícil de explicar, mas é uma discussão que todo mundo tem que ficar muito atento. Porque realmente impacta no dia a dia de todos os cidadãos. Posso fazer um último 3 segundos de comentário? Estou há 35 anos militando na área tributária. Acho que a gente nunca esteve tão próximo de ter alguma mudança. E mais do que isso, já estamos tendo um debate. E é um debate que está sendo priorizado, tanto pelo governo, como pelo Congresso, como pela sociedade civil. Isto é muito importante. Isso é muito importante, aí vou arrematar com ele aqui, porque você fala 35 anos, né, trabalhando nessa área de tributação, advogando nesta área. Eu, em imprensa, venho cobrindo reforma tributária há pelo menos 25 anos. E realmente nunca se teve esse sentimento tão forte. Falo com essa visão lá de Brasília, né, de quem está nessa cobertura do dia a dia, de que nunca se chegou tão perto de ter essa aprovação. Acho que a Beatriz deve ter esse sentimento também. E aí peço para arrematar aqui com o Jefferson, porque desta vez algo que me surpreende, e queria saber se é um sentimento real, é de que pela primeira vez, talvez, a população esteja envolvida e entendendo, mesmo sem saber exatamente fazer o quê, mas sabendo, é preciso fazer alguma coisa. Esse é o sentimento que nos passa. Pelo que vocês fazem de pesquisa, de estudo, é isso mesmo? Sim. Ao longo dos últimos anos, tem aumentado essa percepção sobre o papel da tributação, como esse referente é necessário. O Estado ele precisa de políticas públicas, isso vem por meio de impostos, e é necessário ter um sistema que garanta isso. E só também super rápido, por que a gente está nesse debate? Finalmente, acho que tem esse elemento positivo, as coisas estão acontecendo. Acho que o Brasil ele se liga a um movimento global. A gente tem em vários locais do mundo debates a respeito da reforma do sistema de impostos. Na nossa região teve Colômbia aprovando uma reforma tributária no final do ano passado, tem um debate a respeito no Chile, a Argentina, enfim, bem ou mal, teve as suas propostas. A gente teve recentemente o FMI divulgando documentos falando da importância que os estados em desenvolvimento tenham reformas tributárias para aumentar a sua arrecadação. Então, acho que no mundo há um movimento, é necessário lidar com esse tema, e acho que o Brasil está alinhado com isso. Então, acho que é importante a gente não perca essa oportunidade. Rumo ao CDE. Acho que essa discussão sobre reforma tributária também passa pelo desejo do país de integrar o CDE. E, no fundo, o que significa isso? Acho que uma equiparação a práticas internacionais. Sim. Acho que é saudável. Acho que é muito saudável. A gente olhar para fora, tentar entender o que funcionou, tentar trazer aquilo que funcionou, não cometer os erros que foram
cometidos. Agora, sempre lembrando o seguinte, vários dos exemplos que aparecem são exemplos que são distantes da nossa realidade em termos de magnitude. Nós estamos falando de um país, assim, de dimensão continental. Isto sempre vai ser uma questão sensível. Um país federal com, enfim, todo o debate a respeito. Parte da arrecadação está com os municípios, enfim. Federalismo, né? Gláucia, Lauleta, Jefferson Nascimento, muito obrigada, e Beatriz Bula também, muito obrigada. Mas, claro, a gente agradece principalmente a você que está nos acompanhando aqui no nosso podcast 2 Pontos, sempre com 2 convidados para abordar temas importantes que fazem diferença na sua vida, no seu dia a dia. Como eu sempre faço questão de ressaltar, gente, não necessariamente 2 pontos de vista divergentes, antagônicos, mas pontos de vista que podem ser também complementares. O importante é que você também tenha o seu entendimento a respeito do assunto. Até a próxima.